Olá, quartzetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje aqui no Roteiros da Vida Real a gente vai conversar sobre a mais conhecida fábula arqueológica do Brasil. É o documento 512, que ninguém sabe ao certo se é um mito, se tem base de verdade, isso vai ficar ao nosso critério. A questão é, essa história conta sobre uma possível cidade perdida no interior da Bahia. Imagine que você está pesquisando documentos históricos lá na Biblioteca Nacional do Rio em 1839 e do nada se depara com um manuscrito que aparentemente ninguém tinha notado, que conta a história de uma expedição à Bahia na qual foi encontrada uma cidade perdida. Você, como membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, resolve analisar esse caso por mais que você esteja questionando a veracidade. Foi isso que aconteceu com Manuel Ferreira Lagos. Estou com um roteirinho aqui do lado. Com a ajuda de outros pesquisadores e inclusive do fundador do Instituto Histórico, eles chegaram à conclusão de que o autor desse documento teria que ser um bandeirante em busca de uma lendária mina de ouro. Isso porque o documento datava de 1753, e nessa época aqui no Brasil rolava um boato, uma história, um mito sobre a família de Robério Dias. E quem é esse cara? Robério Dias é filho de um riquíssimo bandeirante chamado Belchior Dias. Esse cara nasceu aqui no Brasil Colônia em 1540 e ele era fissurado pela lendária Eldorado. Todas as expedições, todas as bandeiras que ele fazia era em busca dessa cidade perdida. E não é que o cara realmente encontrou uma mina de ouro e de prata e ficou rico com isso, mas não revelou pra ninguém a localização dela. Isso fez com que a curiosidade nacional, inclusive da coroa, aumentassem bastante. E quando Belchior faleceu, recaíram sobre seu filho, Robério Dias, todas as atenções. A coroa, inclusive, intimou Robério a revelar a localização dessa mina e ele se recusou, sendo aprisionado e então falecendo, levando todas essas informações e segredos pro túmulo. Esse ar de mistério foi o que fez surgir a lenda da mina de Muribeca, que era o apelido de Belchior. E agora, em 1839, é por causa dessa lenda que os pesquisadores deduziram que o autor do manuscrito era provavelmente um bandeirante em busca dessa famigerada mina de ouro. Só que aí que vem a reviravolta, porque diferente de todos os outros exploradores, esse cara estava afirmando que encontrou a mina de ouro e inclusive uma cidade perdida. O texto narra o seguinte: os bandeirantes caminhando pelo interior da Bahia, quando eles se deparam com uma montanha ao longe que estava brilhando, e isso para eles era indício de que tinha algum tipo de minério nela. Eles foram até mais próximo e viram que não conseguiriam escalar. Foi apenas quando um membro da expedição, no caso um escravo, descobriu um lugar menos íngreme para eles conseguirem subir até o topo. Lá de cima, eles avistaram uma cidade tão grande que eles deduziram ser alguma cidade da costa brasileira. E conforme eles se aproximaram, eles perceberam que estava completamente vazia. O caminho eles descreveram como sendo um único caminho de pedra com 3 grandes arcos. E no arco principal, maior de todos, lá no topo, eles viram algumas inscrições, que eles não conseguiram identificar por causa da altura. Eles seguiram então para dentro do povoamento e encontraram várias casinhas iguais, umas coladas nas outras, quase como se fosse uma coisa só. E dentro delas estava tudo vazio, apenas os telhados que estavam todos quebrados, alguns estavam meio inteirinhos, mas praticamente tudo em ruína. Eles seguiram então andando nessa cidade, até que se depararam com uma grande praça central. E bem no centro dessa praça tinha uma pedra preta cheia de inscrições, e em cima dela uma estátua de um homem com uma mão na cintura esquerda e a outra mão apontando para o Polo Norte. Se isso não fosse estranho o suficiente, ali ao redor da praça também tinham várias esculturas no relevo das pedras, sabe, das construções, como se tivessem sido talhadas nas pedras. Uma delas era de um homem sem camisa com uma coroa de louros. E ali do outro lado, o lado esquerdo e o lado direito da praça, eles encontraram algo que eles deduziram ser um templo por causa da quantidade de figuras talhadas nas pedras. E essas figuras eram quase sempre cruzes e corvos. É nesse momento do documento que os pesquisadores começaram a questionar a veracidade daquilo, porque tinham muitos elementos que não eram comumente brasileiros. Coroa de louro, corvos eram coisas muito da cultura romana, e eles passaram a levantar a hipótese de que o autor poderia estar escrevendo tipo uma fábula, inspirado nas descobertas romanas da época.
Mas a história não acaba por aqui. Os bandeirantes chegaram perto de um riacho que ficava próximo à cidade e acompanharam sua margem por 3 dias, até que eles chegaram numa cachoeira, uma grande cachoeira, e lá eles encontraram o que eles descreveram como furnas cobertas por lajes e inscrições, o que para eles seria indício de que eram covas de algum povo que estava ali perto. Além disso, eles também encontraram ali uma moeda de ouro, que de um lado tinha a figura de um homem ajoelhado e do outro uma coroa e um arco e flecha. Mas aí eu te pergunto nesse momento, seria realmente possível que as covas fossem do povo da cidade? Porque se eles tiveram que andar 3 dias, é uma distância bem longa para ser o cemitério da cidade. E além disso, cadê a moeda? Nunca encontraram. Mas enfim, a história continua mais um pouco com os bandeirantes viajando até o encontro dos rios Paraguaçu e Una, e nesse local eles escrevem esse manuscrito e enviam como carta para o Rio de Janeiro. É um manuscrito de apenas 10 páginas que foi descoberto apenas um século depois. Inclusive o manuscrito está aqui na descrição e todas as referências desse vídeo também estão aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada e pesquisar por conta própria. Agora imaginem os historiadores lá em 1839 descobrindo esse manuscrito de quase um século, porque ele foi escrito em 1753. Realmente é uma história muito esquisita e eles associaram bastante esses elementos que apareceram com a cultura romana, porque em 1738 e 1748 estavam rolando as escavações da cidade de Herculano e de Pompeia, lá em Roma. Então é muito possível que esse assunto estivesse em alta aqui no Brasil e o autor desse documento tivesse usado ela como inspiração. Mas mesmo assim, como eles são pesquisadores, eles resolveram continuar a analisar aquele documento. Foi em 1840, um ano após a descoberta do documento, que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro resolveu fazer uma expedição para tentar encontrar essa cidade. E o líder dessa expedição foi o padre José Benigno de Carvalho e Cunha. Acontece que, resumidamente, a única pista que eles tinham era o que o documento dizia, que eles andaram 3 dias até chegar entre o rio Paraguaçu e Una. Então o padre, se guiando a partir disso, falou: ué, deve ser a Serra do Sincorá. Ele foi até essa serra, só que começou o período de chuvas. Ele teve que se isolar na cidade de Valença. E para não perder viagem, começou a entrevistar as pessoas ali da cidade. E quase todos os moradores mais velhos, os idosos, tinham uma história dessa cidade. Alguns falavam que já tinha visto, que ficava a leste dentro de uma mata. Outras pessoas contavam que tinha uma mina realmente de ouro, mas que emitia alguns sons de trovão lá dentro e ninguém entrava. A maioria das pessoas também contavam que essa cidade estava em ruínas por causa de uma grande catástrofe, só que eles não concordavam qual que tinha sido a catástrofe. Algumas pessoas diziam que foi um terremoto, outras que foi uma inundação, e tinha gente ainda que dizia que tinha um dragão na cidade que impedia qualquer pessoa de entrar. Isso é um ótimo exemplo do que a gente conhece como cidades encantadas brasileiras, que parte daquela ideia do Brasil colônia, Brasil imperial, de Eldorado, de cidades do interior, de terras inexploradas e coisas para a gente conseguir encontrar. Então, qualquer pessoa teria se desanimado com esse relato, porque as informações não batiam. Mas não o padre José Benigno, não, ele não se desanimou. Ele acreditou o seguinte: se tem tanto relato por aqui, eu devo estar próximo da cidade, afinal de contas a origem do mito deve estar por aqui. A expedição durou um bom tempo e os recursos financeiros, obviamente, foram diminuindo. E, estranhamente, em 1841, um ano depois de começar a expedição, o padre mandou uma carta lá para o Instituto, dizendo ter encontrado uma mina que ele acreditava ser a mina de Muribeca. E foi com essa informação que o Instituto conseguiu pedir um financiamento ao imperador. E adivinha só, o imperador aceitou, deu um positivo, pode pegar um financiamento. Sabe por quê? Porque o imperador acreditava que se a gente encontrasse aqui em território brasileiro vestígios arqueológicos, a gente melhoraria a imagem do país. Porque assim como a Europa, a gente teria tido uma civilização, porque para eles indígenas não eram civilizações. Então ele queria muito comprovar a existência dessa cidade, porque isso iria melhorar a imagem do Brasil perante ao cenário internacional. Ridículo. Infelizmente, foram muitos outros anos sem nenhuma resposta. Todos os pesquisadores e historiadores começaram a desistir do caso, mas o padre continuou firme e forte na sua busca. Ele ficou muito tempo mesmo, mais de 5 anos nessa expedição, e há relatos de que ele começou a enlouquecer. Ele buscava tanto essa cidade que ele começou a ouvir sinos, começou a ouvir vozes, começou a ver miragens da cidade. Isso continuou até o seu falecimento. Mas calma, uma possível resposta para esse caso veio
veio alguns anos mais tarde, quando dois pesquisadores, o Herman Cruz e o Pedro Calmon, resolveram voltar a analisar esse caso e descobriram que o bandeirante que teria escrito o documento 512 era João da Silva Guimarães, um bandeirante que explorou o interior baiano durante os anos de 1752 e 1753. Não somente isso, ele teria notificado, ou seja, avisado as autoridades, que ele encontrou uma mina de ouro entre os rios Paraguaçu e Una. Só que acontece que quando ele notificou sobre essa mina de ouro, a Casa da Moeda foi averiguar o caso. E quando eles chegaram lá, eles viram que os minérios dentro da mina não eram valiosos. A frustração que o Guimarães sentiu fez com que ele deixasse a cidade e desaparecesse em 1764. Algumas pessoas dizem que ele foi viver com os indígenas, mas ninguém sabe ao certo. Seria um ótimo desfecho, porque o cara frustrado foge da cidade, desaparece e escreve uma fábula contando o que ele desejava que tivesse acontecido. Só que a realidade é um pouco mais misteriosa. Os pesquisadores continuaram analisando o caso e descobriram que o Guimarães teve o auxílio de outra pessoa, que no caso era o governador da província mineira, o Martinho de Mendonça de Pina e de Proença, um renomado bibliotecário, poliglota, filósofo e, inclusive, foi o cara que pesquisou sobre as inscrições estranhas lá em São Tomé das Letras em 1730, ou seja, anos antes dessa expedição para Bahia. Então essa história termina com algumas interrogações. Como que o governador da província mineira tem relação com Guimarães, um cara que desapareceu em 1764 depois de escrever um manuscrito contando sobre uma fábula arqueológica? Bem, os pesquisadores encontraram uma resposta para isso. Alguns anos antes, o Guimarães estava explorando o interior de Minas Gerais e ele acabou sendo atacado por indígenas. E quem que auxiliou ele nessa questão? O Martinho, sim, o Martinho. E aí eles acabaram criando uma amizade. Agora, fora isso, a gente não sabe de mais nada. Por que que o Martinho, um cara renomado da Real Academia de Lisboa, teria ajudado o Guimarães a escrever uma fábula arqueológica? E também por que que o Guimarães desapareceu? Eu tenho uma teoria, mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários. A minha teoria é a de que o Guimarães realmente encontrou uma mina de ouro, de prata, de tesouro, sei lá o que ele encontrou ali, mas tinha recursos, e avisou seu amigo ali, governador da província mineira, que, como a gente sabe, é um estado, Minas Gerais, de mineração. Eles juntos começam a minerar esse local e Martinho aproveita para encobrir a situação escrevendo uma fábula arqueológica sobre uma cidade perdida, não sei o que, para despistar pessoas que pudessem tentar chegar nessa região. Quando eles terminam de minerar o local, eles avisam a Casa da Moeda que vai até lá e não encontra nada, minério sem valor e tudo mais. O Guimarães se finge de frustrado e desaparece. Mas é claro que ele não desapareceu. Ele fugiu riquíssimo da vida com a ajuda do seu governador lá da província mineira, que provavelmente também recebeu um caixa 2 ali, né? Dividiram o que eles encontraram. É o que faz sentido pra mim. Os caras encontraram realmente o local, usaram o dinheiro pra eles e criaram isso dali pra despistar na época. Tanto que o documento só foi ser encontrado mais de quase um século depois, 1839. Em 1753 ninguém nem ficou sabendo. Então, não sei. Pra mim pode ser isso, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? E se vocês gostaram desse episódio do Roteiros da Vida Real, clica no gostei, se inscreve no canal pra quem não é inscrito, ativa a notificação e compartilha com todo mundo que vocês acham que pode gostar desse conteúdo. Semana que vem eu volto montando aquela história que eu tô fazendo com vocês. É isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.